Olá, tô na área para a gente falar de saúde. Tem cuidado da sua? Olha, é importante manter a saúde em dia. Olha, mudanças bruscas de humor podem chamar a atenção, viu? Por isso a gente vai falar agora da síndrome de personalidade de borderline. Você sabe o que é isso? Calma, que o Sérgio tá aqui e vai explicar tudo pra gente. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo. Obrigado. Sérgio, eu falei de mudanças de humor, né? Mas o que é a síndrome de borderline? Na verdade, o borderline, na verdade, é um transtorno de personalidade. O borderline é um dos transtornos de personalidade que a gente tem, né. E o que é um transtorno de personalidade? Transtorno de personalidade é uma alteração, na maneira como o indivíduo percebe a si mesmo e percebe, as suas relações com as outras pessoas, ah e a maneira como ele reage a isso, a essa percepção distorcida que ele acaba tendo, tá. No caso do borderline especificamente, ele tem uma dificuldade, né, na verdade, de, eh, se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque, no fundo, ele tem uma autoestima muito baixa, ou seja, uma alteração de como ele se vê, né. Então ele se vê como uma pessoa, que não merece, afeto, né, e frequentemente ele tem medo de ser abandonado, né. Embora isso não seja real, mas isso para ele é a percepção que ele acaba tendo, né. Ele reage a isso de uma maneira afetiva muito intensa, né, seja do ponto de vista de Isso ansiedade. que eu ia perguntar, são pessoas até mais ansiosas, doutor? Sim, ansiedade, mas também um misto também de, eh, agressividade, Ficam mais irritabilidade, né. facilmente não tem o controle emocional muito certo, né, elas não conseguem se Não. controlar. Aliás, uma das características, né, é justamente a impulsividade, né. Então são pessoas assim, de repente são pessoas muito carentes e nos relacionamentos interpessoais eles acabam tendo problema no sentido de que, às vezes, eles se apegam no primeiro momento muito a uma pessoa, né. Só que a partir desse momento, ele acaba idealizando essa pessoa, Causa uma exige expectativa em cima do outro, né, que às vezes não é real, né. exatamente, e acaba exigindo desse outro uma atenção que é fora do normal, né. E quando essa atenção, digamos assim, não é correspondida, ou ela acha que percebe que essa atenção seria menos do que ela desejaria, ela reage de uma maneira muito, impulsiva, geralmente, procurando chamar a atenção dessa outra pessoa, tentando incutir culpa nessa pessoa por tê-la abandonado, né. Uhum. Então frequentemente você tem, por exemplo, esses momentos em que a pessoa impulsivamente tem esses ataques de ansiedade ou mesmo de irritabilidade. Por exemplo, se for uma ansiedade, ela pode pegar e fazer uma tentativa de suicídio. Tem uma tendência maior nesses pacientes, né, essa tentativa de esse comportamento suicida ou mesmo de mutilar-se, né, de se agredir Sim, fisicamente? sim. Então, é uma tentativa de autoagressão, então desde se mutilar, né, se cortar, como também tentativas de suicídio. Aí, de uma maneira impulsiva, porque na verdade é diferente de uma tentativa de suicídio, alguém que esteja deprimido, Uhum. né, que tem um planejamento, a ideação é Passou por alguma persistente. causa, às vezes, que levou para a depressão, É, né. então, para você ter uma ideia, eu tinha uma paciente que se atirou da janela do segundo andar, né, da casa dela. Por quê? Porque, na verdade, a a pessoa, né, diz assim, a mãe, né, dessa pessoa, ela, comprou um celular, só que não era da especificação que ela Não era queria. Então ela aquele foi que ela bater o queria, boca né. com a mãe, a mãe, porque assim, ela queria o celular último tipo, De né, última só que geração, a mãe mais comprou. moderno, aliás, o mais É. caro. E aí a mãe comprou um que era mais standard, digamos assim. E ela ficou muito brava, achou que a mãe estava desmerecendo, alguma coisa assim, e se atirou pela janela.
quebrou as 2 pernas. Então a pessoa também não vê limite, né? Ela vai além do Não, ela nem limite. pensa. Exatamente, por isso que isso é uma atitude impulsiva que a gente chama, né. Ela no impulso, ela faz coisas que depois acabam ela não pensa na consequência, digamos assim, né. Por isso que é impulsivo, né. Outras coisas podem acontecer, né. Geralmente essa impulsividade não é só episódica, a pessoa é impulsiva mesmo, né, então, geralmente são pessoas que têm problemas de gastos excessivos, é aquela pessoa que acaba, estourando o limite no Comprando cartão de crédito. demais, ou às vezes até pode ser descontar na comida, por exemplo. Também, a gente tem muito transtorno, né, de alimentar, tipo bulimia nesses casos, né, jogo patológico, hipersexualidade, muitas vezes, e também uma coisa que acaba sendo muito problemático também, que é a dependência de droga Ah, também, né, tudo que é seja álcool e demais, drogas então ilícitas. acaba somatizando nesse paciente. Exatamente. E, então, e esses casos, na verdade, muitos casos que a gente tem de drogas, que o pessoal fala, né, de transtorno de dependência por droga, muitas vezes você tem na base, né, um quadro desse tipo de um transtorno, por exemplo, borderline, onde você tem uma impulsividade muito grande. Agora tem um dado bem interessante que, assim, esse transtorno de personalidade borderline, cerca de 75% dos casos acontece em É mulheres. isso que eu ia perguntar, afeta mais nós mulheres ou vocês homens, né? E tem uma Muito relação, mais o senhor disse mulheres. que mais mulheres, tem uma relação de um porquê? Será que nós somos mais impulsivas? Pode, assim, tem algumas hipóteses, né. Umas hipóteses têm a ver com a questão das oscilações que normalmente as mulheres têm por conta das oscilações Dos hormonais do período hormônios. menstrual. Uhum. Porque, assim, muitas das características que eu descrevi, né, remetem muito à questão da TPM, da famosa Sim, TPM. que o humor da gente fica aflorado. Tem a TPM, depois tem a menopausa. Algumas mulheres também lidam com a mudança de humor durante a gestação, né. Então mas aí tem uma Então diferenciação, né, doutora? A gente tem que diferenciar essa síndrome é que desses te sintomas. sim. Porque, assim, no caso da TPM, ele ocorre num período do mês específico, alguns dias, né. No caso do transtorno de personalidade borderline, isso é o tempo todo, é como se fosse uma TPM, que Constante. continua, constante, né. Geralmente começa na adolescência, Uhum. né, esse é outro indicador, né, que quando os hormônios sexuais começam, né, a a digamos assim, a ter as oscilações normais, né, que se costuma ter, né, já começa a ter a menarca e tal. Então, esse transtorno borderline de personalidade começa geralmente na adolescência, tá. Mas tem uma E causa, assim, o obviamente, que desencadeia, assim, realmente esse transtorno? olha, existe na verdade, parece um componente biológico, né. Pessoas que têm, por exemplo, filhas, né, de mães que tiveram transtorno de personalidade borderline têm 5 vezes mais chance de ter, transtorno de borderline de Então quem tem personalidade, porque alguém em muitos casa com dos que teve esse transtorno, a probabilidade aumenta em 5 vezes de ter também. exato. Por quê? Porque provavelmente muitos principalmente a questão da impulsividade, ela é bastante herdada, é muito geneticamente determinada, né. Então por isso que você, também tem essa questão de uma hereditariedade, dentro disso, tá. Obviamente, para caracterizar esse transtorno também, isso também tem que ter consequências, ou seja, geralmente essas pessoas, elas têm grande prejuízo, do ponto de vista do relacionamento interpessoal, Não né, consegue se relacionar no são trabalho, não tem um relacionamento tanto afetivo, né. Não afetivo, no consegue lutar com trabalho, perdas, lidar com frustrações também, né. consta ser que essa é uma outra característica, são pessoas que não toleram frustração, reagem dessa maneira impulsiva toda vez que é frustrada, Doutor, né. então Então existem são pessoas gatilhos, então, que desencadeiam, não sei se é assim que a gente pode falar, gatilhos que desencadeiam as crises, por exemplo? sim, sim. Geralmente quando a pessoa, é frustrada em alguma expectativa, E o senhor até né. citou esse caso da paciente com o celular, né, ela Exatamente, tinha uma expectativa, sofreu uma frustração e aí ela de uma forma impulsiva se jogou aí do próprio apartamento. Então existem alguns é. gatilhos que o paciente lida que faz que ele cometa alguma ação aí, até violenta para ele É. mesmo, né.
É. E ó, a questão do suicídio é uma coisa importante também, porque assim, cerca de até 8% dos casos, a pessoa, digamos assim, tem essa tentativa de suicídio e esse suicídio se concretiza, Hum. na verdade. Isso é um alerta Então, eu acho que importante, né, isso, doutor? Até para a família. É sim, um assunto relativamente que a gente vem discutindo muito aí nos últimos meses, esse transtorno de borderline. Então, também serve de alerta para a família, redobrar a atenção sobre esse paciente, sobre esse parente que está sofrendo com essa questão, porque é perigoso, não é uma síndrome qualquer, né? sim. E assim, principalmente a questão do suicídio, ele é mais provável quando a pessoa associa isso a, por exemplo, substâncias. Então, álcool, por exemplo, a Hum, pessoa é está sob efeito potencializar. de álcool, potencializa essa impulsividade e isso pode levar, entre aspas, a pessoa perder totalmente o limite, né, e realmente fazer uma tentativa de suicídio que se concretiza, né, do tipo se jogar na frente do metrô, ou então, uma coisa que acaba às vezes acontecendo, da pessoa dirigir, né, de uma maneira muito, temerária, pegar um carro e sair. Tive uma paciente que pegou um carro e saiu acelerando a mais de 180 quilômetros por hora numa via. Ô, doutor, e como é que é o tratamento dessa síndrome? Existe? Existe. Obviamente, assim, a grande, resposta ao tratamento é você trabalhar essas distorções que a pessoa tem, né, na percepção do que acontece, em relação a ela mesma, em termos de autoimagem, e na relação com as outras pessoas, né. Então, a terapia, e geralmente existe uma terapia que é mais a mais eficaz, que tem se mostrado mais eficaz, que é a terapia cognitivo-comportamental, e basicamente existe uma que é mais específica até para o transtorno de personalidade borderline, que é a terapia cognitivo-comportamental dialética. Então, e o que essa terapia cognitivo-comportamental faz? Como, assim, a pessoa tem uma percepção distorcida, a terapia cognitivo-comportamental tenta, mostrar para essa pessoa o quanto que é distorcida essa percepção. Por exemplo, eu tive um paciente que, tentou, suicídio, ingerindo medicamento, porque ela mandou um WhatsApp pro namorado e o namorado demorou para responder. Então o que que na cabeça dela foi? Do tipo: "Ah, ele está com outra, ou Não então quer ele já se mais? cansou de mim, não quer mais, então por isso que ele não está respondendo", tá. Então aconteceu tudo isso, ela foi parar no pronto-socorro, fizeram lavagem e tal. Bom, aí esse namorado chega e fala assim: "Espera aí, é que roubaram o meu celular", É uma outra situação, né? que era completamente diferente. Então, você parte desse pressuposto de que, assim, então logo ele não respondeu, o pensamento que ela teve foi todos esses, né. E geralmente, Tudo para o negativo, pensamento né? negativo, tudo negativo, ligado naquela questão da ideia do abandono, da pessoa Da que não quer rejeição, mais, né? da rejeição a ela, da autoestima rebaixada. Então você tenta trabalhar a situação do tipo assim: "Olha, você sempre quando acontece alguma coisa desse tipo, você pensa, nesse pior", digamos assim. E nem sempre é assim, né. Então você tenta trabalhar esse tipo de É coisa, mudar a chave na cabeça desse mudar a paciente, chave, né? então, Mas é um que são trabalho também pensamentos longo, né, doutor? Porque a pessoa já está assim, também. né? Então, Agora, ela mudar o tem olhar para outra ela, né? bom, então tem esse trabalho que é o psicoterápico, mas existe também um tratamento medicamentoso, tá. A gente utiliza medicamentos, que são estabilizadores de humor para diminuir essa impulsividade e oscilação de E essa humor, ansiedade tá. também, né? Sim. Então a gente trabalha também com a parte medicamentosa para até facilitar, né, esse outro tipo de É trabalho, manter a o médio e longo paciente prazo. estável, né, doutor, com as próprias Exato. emoções, né? Uhum. Agora, tem um dado, quer dizer, que quando você olha, né, a médio e longo prazo, digamos assim, favorável. A impulsividade, para todo mundo, tende a diminuir na medida que a gente vai envelhecendo, Aí a gente tá. vai lidando com as experiências, a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. Pode ser isso também. A gente vai ficando mais Aumenta centrado, né, aumenta doutor? então a gente acaba adquirindo uma maior resiliência, Uhum. né, digamos assim.
Então, aquela questão da impulsividade, aquela questão Do da agir sem pensar. a irritabilidade, isso tende a dar uma melhorada. E com esse trabalho, né, digamos assim, psicoterápico, a pessoa quando chega aos seus 40 anos e tal, de fato há uma melhora e até consegue se adaptar melhor ao dia a dia. Doutor, olha, nosso tempinho está terminando, mas eu queria até agradecer ao senhor a sua participação aqui, porque é um alerta bastante importante, né, doutor? A gente sabe que os pacientes que sofrem com isso, né, acaba até lidando com uma outra questão que é não ser aceito, né? Porque se ele não vá para um tratamento adequado, né, que até o senhor falou que controle as emoções, é difícil arrumar um emprego, é difícil manter um relacionamento, porque nem todo mundo entende. E tem o preconceito em cima desses pacientes também, né, doutor? Sim. E uma outra coisa que eu queria alertar, que eu vejo no consultório, né, muitos desses pacientes têm a questão da impulsividade, tem a questão da impulsividade relacionada à comida, né? E geralmente muitos dessas pessoas, e maior parte é mulher mesmo, né, tem uma questão de obesidade muitas vezes, né? Só que eles acabam fazendo, eu vejo muito caso de tratamentos de cirurgia bariátrica muito agressiva e se fosse avaliado psiquiatricamente antes de se fazer esse tipo, aliás, se deve, na verdade, sempre fazer uma avaliação psiquiátrica antes de se tentar uma cirurgia bariátrica, justamente por conta disso, né? Então, são pessoas, né, que fazem uma cirurgia que, de fato, é permanente, Isso. né, com suas consequências Bastante invasiva. bastante invasiva, que causam prejuízo a médio e longo prazo, no sentido que eles têm má absorção de vitaminas e uma série de coisas que tem que repor a vida inteira, quando, na verdade, não, talvez não fosse necessário. Pois é, bastasse uma Se tivesse uma consulta. Pois avaliação é. antes. Né, uma É. terapia, igual as terapias que o senhor falou, mencionou Uhum. agora, né. Doutor, muito obrigada, Exatamente. viu. Eu queria fazer um convite para o senhor, posso? Pode. Volte sempre que possível, viu. E para esclarecer Ok, a gente com estamos esses aí. assuntos, foi muito importante aqui a sua participação com a gente, viu. Tá, obrigado. Estamos aí à disposição. Obrigada, e obrigada você também que esteve aqui comigo e com o doutor Sérgio até agora. Até nosso próximo encontro. Fique bem, hein. Tchau.